Meus caros, não podemos também deixar para lá que nós ainda estamos vivendo as alegrias do Natal. O Natal que ainda não acabou, o Natal que só vai terminar quando nós celebrarmos em janeiro. Não está tão longe assim, falta pouco para janeiro, né, bem? E aí só no mês de janeiro que nós vamos celebrar a festa do batismo do Senhor, e com essa festa é que nós terminamos o tempo do Natal. Porém, ainda estamos vivendo as alegrias do Natal do Senhor. É assim que eu chamo já a atenção para o Evangelho. Repare a cena do Evangelho. No Evangelho tem uma palavra que eu gostaria que fosse agora o nosso eixo de meditação. Admiração. Veja bem, a questão do Evangelho, olhando assim, é o presépio. Reparem só, veja bem se não é a cena do presépio que nós estamos visualizando no Evangelho. Diz que os pastores encontraram o menino, sua mãe, o menino na manjedoura. Veja, o Evangelho é a cena que nós contemplamos no presépio, que está ali na porta da igreja, os pastores contemplando aquela cena do menino deitado na manjedoura, com Maria sua mãe, com José, os animais ali em volta. É a cena do presépio que visualizamos no Evangelho. Agora tem uma coisa que chama a nossa atenção. O evangelista fala que os pastores, veja, nós já observamos que na noite quando Jesus nasceu, alguns pastores estavam ali tomando conta do rebanho e foram os primeiros que tiveram a oportunidade, homens simples, foram os primeiros que foram também atraídos para a simplicidade do menino Deus e contemplaram aquela beleza. Veja, meus queridos, o evangelista diz para nós hoje que eles ficaram maravilhados. Veja se não é essa palavra que aparece aí no Evangelho. Eu queria ficar só com ela. Lucas diz que os pastores, eles viram, encontraram o menino deitado numa manjedoura e ficaram admirados. E ficaram maravilhados. Meus caros, acompanha comigo esse pensamento. E aí eu gostaria de levá-los a pensar no seguinte: quais são as circunstâncias, humanamente falando, olha só, humanamente falando, quais são as ocasiões da nossa vida em que nós ficamos maravilhados e admirados? Veja, você já ficou admirado e maravilhado com a sua situação de pobreza? Esquisito, né? Veja, quem aí maravilha? A Beija Batera não tem nada, que maravilha! Então veja, eu acho que humanamente falando, é muito difícil alguém ficar maravilhado, né, com as suas dificuldades, com as suas pobrezas. E é nesse sentido, meus queridos, que eu quero chamar a atenção, sabe para quê? É muito interessante observar que os pastores viram o menino deitado na manjedoura, naquela situação de muita pobreza e simplicidade, e ficaram maravilhados, e ainda foram contar para os outros, e as pessoas também ficavam maravilhadas. Que coisa, que curioso, ficaram maravilhados contemplando uma cena de pobreza, ficaram maravilhados contemplando uma cena onde o recém-nascido nasce sem nenhuma dignidade humana. Ficaram maravilhados contemplando a cena onde Jesus está deitado na manjedoura no meio dos animais. Humanamente falando, não há nenhum motivo de maravilhamento, de admiração. Mas aí é que está, meus caros, o que atrai esses homens e o que os leva a ficar admirados, eu diria, são três coisas que levam esses homens a uma admiração. Primeiro, eles ficam admirados realmente com a pobreza, e eu vou dizer porquê, isso não é sem sentido. Eles ficam admirados por causa da simplicidade daquilo tudo, e eles ficam admirados também, sabe por quê? Uma terceira coisa, aquilo que o evangelista falou,
Maria guardava todas as coisas no seu coração e meditava. Então, eles ficaram maravilhados também em ver Maria que meditava todas as coisas. Veja, meus queridos, é assim que eu penso que nós temos 3 setas para vivermos muito bem o ano de 2012. Se eu perguntasse aqui, quem quer ser feliz em 2012? Eu não tenho dúvidas que todo mundo levantaria a mão. A não ser quem está dormindo. Quem está dormindo não vai levantar a mão. Mas quem está acordado, ele já acordou. Quem está acordado, né? Quem está acordado, se perguntar assim, quem quer ser feliz em 2012? Com certeza vai dizer, eu quero. Então, olha, eu penso que nós temos agora 3 boas setas para quem quer ser feliz em 2012. 3 bons caminhos para quem quer ser feliz em 2012. Número 1, a simplicidade. Número 2, a pobreza. Número 3, a meditação. Foi o que levou os pastores a ficarem maravilhados. Meus caros, em que consiste a simplicidade? Olha, a simplicidade não significa que nós vamos deixar de lado nossos planos, não significa que eu vou deixar de lado meus ideais, não significa que eu vou deixar de lado meus projetos. Não é simplicidade. A simplicidade significa viver com os dois pés no chão. Os 2 pés no chão. Eu tinha um professor, quando nós estávamos na filosofia, eu tinha um professor inteligentíssimo, ele falava em francês, isso que eu vou dizer agora. Ele dizia assim, uma mão, sobre a beleza do mundo, você Vina. Outra mão sobre o sofrimento do homem. E os 2 pés no dever do momento presente. Uma mão sobre a beleza do mundo, a outra mão sobre o sofrimento do homem. Olha 2 coisas, beleza do mundo, sofrimento do homem, 2 realidades. E os 2 pés? Ele até fazia assim, ele ficava de pé para dizer essa frase, e aí ele fazia assim, e os 2 pés, já bem idoso, e os 2 pés no dever do momento presente. Eu creio que a simplicidade, meus queridos, não significa que eu vou deixar para lá os meus planos, vou deixar para lá meus objetivos, não é isso. Porém, eu vou viver com os meus 2 pés bem calçados na realidade do meu dia a dia. Eu penso que a simplicidade consiste nisso. Depois, uma outra seta para viver bem em 2012, a pobreza. Agora, o que significa a pobreza? Essa pobreza aí é a pobreza evangélica. Toda vez que Jesus no Evangelho se refere à pobreza, ele está se referindo ao desapego das coisas materiais. E olha, a sensação que nós temos é que quando nós nos desapegamos das coisas materiais, nós sentimos uma leveza. E isso até mesmo naquela limpeza que nós fazemos no final do ano em nossas casas. Eu vejo que tem pessoas que têm uma alegria tremenda, nem que seja pelo menos uma vez no ano, mas pelo menos uma vez no ano, chega no final do ano, e aí pega algumas roupas, não aquilo que não presta, que aquilo que não serve para mim, não vai servir também para os outros. Eu vejo pessoas que ficam felizes, eu recebo telefonemas, padre, olha, nós temos aqui uma doação de roupa, o senhor quer ir para a igreja? Eu quero. Então veja, tem pessoas que ficam felizes, e de fato São Paulo falou que há mais alegria em dar do que em receber. E a sensação que eu tenho é essa mesma. E estou a cada dia mais convencido disso. Há mais alegria em dar do que em receber. Veja, quando nós nos desapegamos, sentimos uma leveza. Pegar algumas coisas, eu tenho tantas coisas, eu tenho tantos sapatos, tantas roupas, então eu pego algumas coisas e dou. Veja, isso dá um sentimento bom, uma leveza. Por outro lado, quando também eu faço uma varredura, uma limpeza,
e é o que nós fazemos também muitas vezes nessa época, pegar aqueles papéis e jogar fora. Eu preciso sentar um dia para fazer isso. Não foi dessa vez, vai ser depois da virada. Então veja, sentar um pouco e tirar aqueles papéis todos que estão ali nas gavetas e nas mesas, e aí tem, pois é, você sabe. E aí veja, tirar aqueles papéis todos e jogar fora. Dizem que até os psicólogos dizem que jogar fora faz bem. Até os psicólogos, eles dizem que é bom de vez em quando jogar algumas coisas fora. E olha, meus queridos, quando nós jogamos algumas coisas que não prestam, aquilo que é lixo, é claro que não vai jogar fora aquilo que está bom, mas aquilo que é lixo, quando eu coloco fora, isso pode também revelar uma disposição interior de colocar fora aquilo que não serve mais. E olha quantas coisas não servem mais que nós carregamos ao longo desse ano. Meus caros, não queiramos entrar no novo ano ainda trazendo em nós alguns lixos dentro de nós que não servem. Essa limpeza tem que ser feita, esses entulhos têm que ser tirados para dar beleza, Não queiramos viver um novo ano que se inicia carregando ainda alguns lixos de mágoa, alguns lixos de ressentimento, alguns lixos de infidelidade, alguns lixos de traição, alguns lixos de uma sexualidade desenfreada. Enfim, cada um pensa aí nos seus lixos, e joga fora hoje, faz a limpeza hoje. E aí, meus caros, isto também nos chama a atenção para a questão da pobreza, aquela pobreza evangélica que significa um desapego das coisas que passam, um desapego das coisas materiais. Se nós no início já entendemos que somos limitados, que somos finitos, que temos começo e fim, diferente de Deus, se nós já entendemos que somos limitados, meus caros, não tem razão ficar apegado com o nosso coração voltado para aquilo que passa e que não é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Nós encontramos mesmo hoje muitas pessoas, no dia de hoje mesmo, muitas pessoas que depositam toda a sua alegria na roupa nova que comprou. E tem gente que pensa até assim, olha, se não romper o ano com uma peça de roupa nova, eu escutei muito isso, de dizer assim, olha, se não romper o ano com uma peça de roupa nova, a gente não vai ter sorte no ano novo que se inicia. Eu acho que é uma besteira, porque olha, eu estou com a mesma roupa e não estou preocupado com isso não. Veja, meus queridos, tem gente que deposita toda a sua alegria na roupa nova que comprou, deposita toda a sua alegria no tênis novo que comprou, toda a sua alegria na sandália nova, no vestido novo, na bolsa nova, até no batom de outra cor que comprou. O seu mudou de cor, Patrícia. Veja, meus queridos, nós somos convidados. É claro que isso é uma brincadeira que eu estou dizendo aqui com relação a quando eu brinquei falando nomes de um e de outro, mas o que eu quero dizer, no final das contas, é que nós devemos ter o cuidado de não depositarmos demais a nossa alegria naquilo que não é capaz de nos dar alegria, porque senão vamos ficar decepcionados. Se a minha alegria estivesse toda no carro que nós compramos, eu estaria decepcionado. Já bateu várias vezes, né? Então veja, meus queridos, é assim que nós somos convidados a viver este ano novo, assumindo para nossas vidas a pobreza evangélica, que Jesus sempre insiste nisso. Não significa que eu não vou ter coisa alguma, mas significa a maneira como eu tenho tais coisas. A pobreza evangélica é isso. Não significa que eu não tenho que ter nada,
Mas o grande problema é como eu tenho cada coisa. É nesse sentido que a segunda seta para viver feliz em 2012 é justamente a pobreza. E por fim, por último, a meditação. Veja, nós observamos que os pastores ficaram admirados, maravilhados. E o motivo do maravilhamento foi a simplicidade, a pobreza que viram ali naquele lugar, no presépio, bem diferente dos presépios que nós contemplamos agora. Veja, nós temos aí alguns presépios que nós contemplamos e realmente geram um maravilhamento. Cada coisa bonita. Se você for lá na catedral, eu fui na catedral buscar a imagem de São José que o Haroldo nos doou, quase do meu tamanho. E bonita está ali, vou restaurar, vou botar aqui. E aí, veja, enquanto eu aguardava o Sr. Haroldo, eu fiquei contemplando a beleza do presépio que está armado lá na catedral. Coisa linda, lindo, 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 lindo. Você vai na Casa da Moeda, Casa da Moeda, aquela lá mesmo, lá, é aquela lá, a Casa da Moeda lá, então, a empresa. Então, né, Rosa? Você que trabalha lá, tem um presépio lindo, lindo, e que gera em nós maravilhamento, que gera em nós uma contemplação, uma admiração. Agora, aquela cena na realidade, não tinha tanto atrativo assim. E aí é que eu quero chamar a atenção mesmo. Os pastores, eles ficam maravilhados com a pobreza, com a simplicidade e com a meditação de Maria. E aí eu fico querendo imaginar como aquela mulher não deveria estar ali diante do seu bebê. Como deveria ser a postura de Maria contemplando o menino Deus. E aí eu tinha um outro professor, um padre muito amigo nosso, que ele apresentava essa questão de alguém que fica maravilhado com o outro. E aí eu perdi, infelizmente eu perdi, mas eu tinha um desenho, um ícone, né, uma figura do Cristo contemplativo. E aí veja, quando eu contemplo o outro, olha o Cristo numa atitude assim, de contemplação, aquela postura de maravilhamento. Oh, tu. Eu fico imaginando Maria meditando no seu coração, de repente assim, ó. Que maravilhamento! Meditando aquela cena, meditando o menino Deus, maravilhada, e tão maravilhados também ficaram os pastores. Oh, que coisa, que beleza, como eu falo, né? Que beleza, que maravilha, meus caros. A palavra meditar, e Maria meditava todas as coisas do seu coração. A palavra meditar em grego, na sua origem grega, e aí eu queria que observassem isso comigo. Na sua origem grega, a palavra meditar significa, sabe o que? Unir partes. É isso que no original grego significa meditar. Unir partes. Quando alguém para meditar, ela começa a unir acontecimentos da sua vida. Quando alguém para meditar, ela começa a unir momentos da sua história. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Meus caros, é nesse sentido, se eu disse que se nós queremos entrar em 2012 vivendo felizes, e se eu disse também que estava apontando algumas setas, e se nós já apresentamos a primeira seta, que é da simplicidade, a segunda, que é a da pobreza, a terceira, que é a da meditação, meus caros, para que vivamos felizes ao longo do novo ano que vai se iniciar e durante toda a nossa vida, queiramos viver na meditação. Quando eu começo a meditar, eu também começo a refletir as minhas decisões. Não tem coisa pior do que uma pessoa que toma uma decisão sem meditar e depois se arrepende. E aí fica numa angústia profunda.
E aí, uma situação, e aí com aquela cabeça quente, né, resolveu, e aí tinha um outro sacerdote, que agora é bispo, ele dizia para nós assim no seminário: não se pesca em águas turvas. Interessante, né? Eu nunca pesquei, mas alguns aqui já pescaram. Não se pesca em águas turvas. Quando o mar está agitado, não adianta você jogar o anzol que não vai pescar coisa alguma. Não vai. Eu nunca pesquei, mas eu sei disso. Eu sei disso. Né? Não se pesca em águas turvas. Quando tudo está tumultuado, não é a hora de resolver o problema. Quando tudo está tumultuado, não é a hora de tomar decisão. E olha, eu digo aqui de coração que eu, particularmente, tenho muita preocupação com esse negócio de muitas vezes essa história de tomar uma decisão na hora que está tudo tumultuado não é o melhor momento. E só eu estou convencido disso. Veja, meus queridos, quando eu medito, eu tomo decisões mais acertadas. Quando eu medito, eu manifesto uma prudência. Quando eu medito, eu corro menos risco de me arrepender daquela decisão que eu tomei. Maria guardava todas as coisas no seu coração, meditava cada fato, meditava cada acontecimento, meditava cada realidade. E eu desejo, meus queridos, que nós possamos viver ao longo do novo ano e sempre meditando todas as coisas. E aí, se você na sua família tomar a decisão de meditar antes de decidir, se na nossa paróquia tomamos a decisão de meditar antes de querer decidir, se nós no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atividades, tomamos a decisão de primeiro meditar para depois resolver, eu tenho certeza que seremos mais felizes. É assim que, olhando para Maria, que meditava, eu desejo a todos um feliz 2012, na meditação, na pobreza evangélica, na simplicidade. Fiquemos maravilhados com isso e seremos verdadeiramente felizes.